Oi, 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 gente boa de Deus. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus, só que, como eu me permito, de vez em quando eu dou uma olhada na sequência em algum outro evangelho. Muitas vezes é no Evangelho de Marcos, quando eu verifico que o paralelo de Marcos lança luzes e maiores pormenores aquilo que se esteja vendo eventualmente no Evangelho de Mateus ou em Lucas, como é aqui o caso. Eu vim para Lucas 15 porque há uma sequência de parábolas em Lucas 15 que não há em Mateus, nem em Marcos. E eu não poderia deixar de, na sequência dessa exposição de Mateus, deixar de incluir essas parábolas de Lucas. Então a gente viu o contexto de Lucas 15, que são os fariseus e os seus mestres da lei com raiva e murmurando contra Jesus, dizendo: ele recebe pecadores, é amigo de pecadores, come com eles, se banqueteia com eles, se sente à vontade no meio deles, e eles são seres que nós consideramos abjetos e perniciosos e indignos de qualquer atenção especial. Por isso, se Jesus dá essa atenção aos pecadores, é porque ele não é grandes coisas, ele é mais um entre eles, por isso ele fica tão à vontade. Aí Jesus, então, contou a eles algumas parábolas. A primeira da ovelha perdida, que tem a ver com aquele pastor que deixa 99 ovelhas, e depois Jesus disse que são aqueles seres humanos que, semelhantemente aos fariseus e aos seus doutores da lei, achavam que estavam acima do bem e do mal e não precisavam de nenhuma redenção, nenhuma graça, nenhum perdão, nenhum arrependimento, como a gente vai ver explicitamente mais adiante numa outra história que Jesus vai contar. E como a opção preferencial dele é por aquele que havia se perdido. No caso, ele deixa 99 ovelhas num aprisco onde elas dizem: aqui nós estamos seguras e nada nos toca e nos ofende, e vai à procura daquela que se perdeu, sabia que estava perdido, não sabia o caminho de volta, queria ser achada e foi achada. E Jesus disse: olha, quando isso acontece no reino de Deus, preste atenção, há muito maior alegria nos céus por um indivíduo que, estando perdido, buscando e desejando ser achado, é achado, do que por 99 justos, entre aspas, que dizem que não precisam ser achados porque nunca se perderam. Perdido de quê? Achado para quê? Se nós nunca fomos perdidos. Como boa parte dos religiosos, que não dizem isso no início, mas depois de um tempo, quando se habituam à religiosidade, até se esquecem de onde estão vindo e acham que são esses seres com o direito de julgar o próximo, de alienar o próximo, que estão acima do bem e do mal. Aí ele conta uma segunda parábola, que é a da mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma delas. Era um dinheiro importante, um valor importante. E como quase todas as mulheres fazem, elas não conseguem perder uma coisa que tenha significado realmente para elas e não procurarem. O homem até deixa para outra hora. O homem diz: uma hora eu tropeço nisso. Mas em geral a mulher vai atrás. Não importando se é de dia, se é de noite, se é de madrugada, ela procura o que é dela até achar. E quando acha, a relação de alegria em relação ao que foi encontrado é superlativa, é maior
do que o dispêndio que ela faça para celebrar e comemorar com as amigas o fato de que ela achou isso que ela tinha perdido, mas agora ela encontrou. Vale a pena essa celebração com as amigas. Venham, alegrem-se comigo, porque eu achei. Semelhantemente à ovelha perdida, aqui se diz que também há maior alegria entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende do que por uma quantidade enorme que dizem, não, a gente não precisa de nada, nós nunca andamos perdidos. Isso aí são alguns que nunca conheceram a Deus, é que são pessoas para esse tipo de interesse e procura divina. Nós não precisamos ser procurados por Jesus, porque nós nunca estivemos perdidos. Eu nasci num lar cristão e outras coisas mais patéticas que a gente ouve o tempo todo. Aí Jesus contou uma terceira parábola no mesmo espírito, ou seja, alusiva ao fato de que os religiosos estavam zangados com Jesus porque ele acolhia os pecadores, os publicanos, as meretrizes, os marginais, assim considerados pela religião, e os acolhia e era amigo deles. Aí Jesus conta aquela história que eu já fiz a introdução dela na quinta-feira passada, você lembra? Que eu contei a história que eu disse que podia ser a do filho pródigo, como convencionalmente ela é chamada, ou a do irmão mais velho, como poucas vezes ela é chamada, ou a parábola do pai amoroso e misericordioso, que é esse a quem Jesus revela como sendo o pai de ambos os filhos. E eu vou falar depois mais pormenorizadamente e comparativamente entre esses dois filhos, não hoje, mas provavelmente amanhã. Eu já fiz uma introdução contando o contexto histórico daqueles dias e como essa parábola foi falada em aramaico, como ela soou, o que ela significava, qual era o ambiente histórico, o que significava repartir a herança para o pai, para os filhos, o que tocava a cada um deles. As implicações disso tudo nós vimos na quinta-feira passada, está tudo gravado. Está tudo gravado aqui no meu YouTube, nessa plataforma que a gente usa. Para quem quiser, está tudo aí, desde Mateus 1:1 até agora, chegando em Mateus 20 e aproveitando as parábolas de Lucas 15. E hoje, dando continuidade à parábola do filho pródigo, eu quero falar sobre um aspecto dos muitos aspectos implicados nessa parábola. Como eu já disse, eu já falei sobre ela centenas de vezes na vida, talvez milhares de vezes. Se eu fosse falar e repetir e manifestar todos os pormenores aqui implicados, que eu venho enxergando no curso de mais de meio século, a gente ia ficar dias e dias e dias. Mas eu tenho que seguir adiante. Então hoje eu quero falar sobre Jesus achando o que se havia perdido e usando as circunstâncias nesse processo de encontro daquele que se havia perdido. Como é que acontece esse fenômeno? A gente já viu que o filho mais novo tinha perdido a paciência em relação a esperar a morte do pai. O pai estava demorando muito a morrer. E, portanto, ele comete uma ofensa sem tamanho. Um agravo horroroso nos dias de hoje. Você, como pai, eventualmente não suportaria, tendo você sido um pai bom, não esse pai canalha, cretino, para ajudar os filhos, precisa ser ameaçado com leis e mais leis, nem pensão quer pagar. Não estou falando de você não, que você não merece ser chamado de pai. Eu estou falando de pais verdadeiros,
que se importam com os filhos como as verdadeiras mães o fazem. Do mesmo modo, os verdadeiros pais praticam esse amor. É assim que é esse pai descrito por Jesus. Imagine-se sendo minimamente um pai generoso, bondoso, acolhedor, amigo, que deu tudo de si para proporcionar, para facilitar, para abrir caminhos e para favorecer os filhos. Aí, de repente, você já está idoso e está forte ainda, mas o seu filho mais novo, dentre os 2 filhos que você tinha, procura você. Ele é um garotão da vida, do mundo, se sente assim extremamente liberado e cheio de desejos de viajar pela terra inteira, de conhecer todos os prazeres, de se entregar a todos os hedonismos, de provar todas as delícias, de usufruir de todas as maravilhas femininas e de todas as boas amizades masculinas e de todos os festejos humanos possíveis e de todas as variedades culturais da terra e de tudo quanto entre o berço e a sepultura ele pudesse usufruir, tendo muito dinheiro, que no caso era o que lhe tocaria como herança, porque o pai dele aparentemente era um homem rico, dono de terras e de bens e de gado e de propriedades, e forte, e não morria. E esse garoto vem para ele, o mais novo, e diz: escuta, pai, desculpa, mas eu não aguento mais esperar você morrer. Você não morre, cara. Você está cada vez mais forte. E eu estou aqui querendo viver minha juventude e não posso, porque eu preciso de dinheiro. De dinheiro, pai. Quando é que você vai morrer? Agora, tem uma solução para isso. Já que você não morre, papai, já que você não morre, então eu proponho o seguinte: por que você não reparte logo a herança entre nós? E nesse caso, se o pai tivesse essa generosidade, que foi o que ele teve e praticou, o que se determinava é que nessa repartição de bens cabia ao filho mais velho dois terços das propriedades do pai. E ao filho mais novo, que aqui no caso é quem pede que o pai morra, e no caso de não morrer, que ele antecipe a distribuição da herança, caberia 1/3 dos bens, o que já era uma grana para ele torrar pelo planeta fora. E o pai, com muita dor no coração, diz Jesus aqui, lhes repartiu a herança, os haveres, e passados não muitos dias, ou seja, logo depois do menino ter enfiado a mão nas propriedades que pela herança lhe tocavam, ele desapareceu para uma terra distante, aonde ninguém soubesse dele, nem do pai dele, aonde ele vivesse como quisesse viver, praticasse todos os devaneios que quisesse praticar, não houvesse ninguém para o reconhecer, nem reports a serem dados ao seu pai, no lugar onde seu pai habitava e morava. Ou seja, ele queria distanciamento de tudo e de todos, alienação familiar, ou de qualquer parentela, ou de qualquer conhecimento. A vida era dele. Ele iria vivê-la com todas as liberdades. E nem pensava nas consequências. Porque numa hora dessa a pessoa sempre imagina que o excesso de dinheiro compra todas as circunstâncias. E foi o que ele veio a praticar. E ficou naquela terra distante, e o tempo foi passando, e ele foi dissipando, é a palavra usada, é dissipar.
Ele foi desidratando o que ele tinha. Ele foi liquefazendo o que um dia fora concreto e material, como bens acumulados pelo pai, repartido em grande quantidade a ele, 1/3 dos bens do pai, ele foi dissipando, comendo na gastança, mulherada, cada uma mais linda e gostosa que a outra, uma variedade de mulheres deliciosas, de amigos comprados, de bebidas as melhores que ele pudesse trazer e adquirir, as melhores vestes, os melhores aparatos de impressionamento estético, as melhores salas, os melhores banquetes, as melhores casas, os melhores grupos, as melhores bandas, os melhores músicos, as melhores vozes, as melhores distrações, e ele gastando, tudo isso é muito caro, vivendo o dia de hoje como se não houvesse amanhã, e andando completamente distraído, achando que a vida iria protegê-lo enquanto ele andasse nessa distração e nessa gastança total, absoluta e completa, na qual ele existia. Só que na mesma medida fácil em que heranças podem ser compartilhadas, você pode compartilhar uma herança com facilidade, pega e leva. Isso que não foi objeto de trabalho, de suor, de esforço, de uma ética, de dedicação honesta, a produção de realidades que se tornem materiais e se transformem em benefícios físicos apropriados, como bens, como terra, como casa, que decorreu de trabalho, de esforço, de suor, de dedicação, de madrugadas em pé e dormindo tarde. O que não é fruto de trabalho honesto e dedicado, assim como vem, vai. O que não é fruto de trabalho honesto e dedicado, assim como vem, vai. Isso em relação à herança, em relação a qualquer facilidade extraordinária que você obtenha em relação a riquezas, assim como vem fácil, vai rápido. Ou loteria, por exemplo. Eu já conheci muitas pessoas, já atendi várias pessoas que ganharam fábulas na loteria do dia para a noite. E me procuraram. Alguns procuraram até dizendo, olha, eu ganhei esse dinheirão aqui numa loteria esportiva e eu queria logo separar o dízimo. E eu quero dar o dízimo para o senhor. Eu me lembro disso a minha vida inteira. Mas uma das vezes em que eu vi um indivíduo ganhar uma grana bem poupuda e querer me dar o dízimo imediatamente foi no tempo da Fábrica de Esperança, em Acari, no Rio de Janeiro, que era aquela coisa monumental, maior obra social já feita na América Latina, provavelmente até o dia de hoje. E ele chegou lá, assim, naquele desejo de santificar o dinheiro da loteria esportiva, que viera numa jogada, querendo deixar o dízimo na fábrica. Aí eu falei, olha, não se preocupa com isso não, a gente precisa de dinheiro, é muito que a gente gasta aqui. São milhares de pessoas que a gente atende por mês, mas o dízimo das pessoas não é a nossa prioridade. Veja bem o que sua mãe precisa, seu pai, sua parentela, os pobres da sua vida. Todo mundo tem gente pobre passando necessidade em algum ambiente da parentela ou da relacionalidade. Atenda essas pessoas primeiro e depois que você tenha feito isso, se você quiser trazer ajuda aqui para a Fábrica de Esperança, é bem-vinda. Mas bote primeiro as coisas na ordem certa. Porque a ordem certa não é uma instituição
que faz o bem. A ordem certa é gente com necessidades, pessoas da sua casa, da sua carne, do seu sangue, da sua família, da sua parentela ou da sua amizade longínqua, e que assiste você de repente ganhar essa bolada e você passa por elas deixando-as na mesma miséria quando poderia facilitar um pouco a caminhada delas. Fazer com que elas botem o pé num degrau, 1 ou 2 ou 3 mais altos na vida, para dali facilitar o resto da subida, da escalada. Isso é mais justo diante de Deus que você assim proceda. Mas eu já vi muita gente assim. E vi uma outra coisa. É que 1 ano, 2, 3 anos, no máximo, às vezes 4 anos no máximo depois, essas pessoas estavam me procurando outra vez angustiadas. Porque tinham gastado o dinheiro praticamente todo. É aquela história de aquele que nunca comeu mel, quando come se lambuza. Não sabe nem ter dinheiro. Tem gente que não serve nem para ter dinheiro. Fica tão fascinado pelas riquezas, pelo que adquiriu, pelo que possuiu, que não foi fruto de trabalho, de suor, de esforço, de uma ética de dedicação. Não, veio de graça, vai fácil. Desaparece do mesmo modo. Aí, quantas vezes eu já vi? Um deles, inclusive, eu tive que passar a ajudá-lo depois de um tempo. Ajudá-lo. Quase toda semana ele batia na minha porta porque não tinha dinheiro para comer. Pegou milhões que ele tinha gasto na loteria esportiva e torrou com besteira. Com carros de luxo, com casas e mais casa no campo e casa na montanha, apartamento na frente da praia, carros conversíveis, carros luxuosos. Comprou obras de arte acerca das quais ele não entendia nada. Qualquer um conseguiria enganá-lo. Qualquer marchand mal intencionado vendia uma porcariazinha por uma fábula para ele. E ele, muito vaidoso, adquirindo tolices, 2, 3, 4 anos depois, no máximo, tinha ido embora tudo. Aí o cara começa a vender a casa da montanha, depois a casa de campo, depois o apartamento dele, aí vai para um menor, aí vai trocando os carros. Daqui a pouco ele não tem mais dinheiro para comer. Porque até o trabalho do qual ele se alimentou décadas, ele fecha. Nunca mais vou voltar aqui, nem vou precisar. Adeus, vida de pobre. Agora eu tenho tudo. E ele vai tirando da poupança, vai tirando indiscriminadamente. Um dia ele chega lá, a palavra é essa aqui, do texto do filho pródigo: dissipou todos os seus bens. Vivendo dissolutamente. No caso desse rapaz, foi a dissolução, que é a perda da solução do caráter. É a dissolvência do caráter que produz essa falta de solução pessoal até na gestão do que tem. E o indivíduo se entrega a essa perda total de solução, de inteligência prática para preservação ética do que possui e adquiriu. O que é mais normal quando alguém se esforçou por ganhar. Quando as coisas chegam assim, de graça ou de mão beijada, em geral, vão-se embora com a mesma rapidez. E no caso do garoto foi a dissolução à qual ele se entregou. Viveu dissolutamente, perdeu todas as referências de tudo que um dia possa ter minimamente caracterizado a consciência dele. Ele chegou a um ponto em que não sobrou mais nada. Ele não tinha mais coisa alguma para negociar. Quando chegou o último bem dele, ele desfez, torrou tudo, não sobrou mais nada.
Aí não tinha mais mulher nenhuma com ele, porque ninguém veio a ele por causa de tesão, desejo, paixão, interesse, o prazer na companhia dele. Não, era tudo adquirido. Os amigos eram todos fake. Não era verdade, não era sincero. Não era a realidade, era tudo de verão, era tudo passageiro. Era tudo enquanto tivesse. Eles ali estariam. Quando não mais houvesse, ali eles já não estariam. Que foi como praticaram e realizaram. E ele consumiu tudo, não sobrou nada. E para piorar essa circunstância, que até aqui não foi nenhuma calamidade conjuntural, foi uma prática de dissolvência pessoal, de falta absoluta de gestão pela priorização hedônica de prazeres. Ele queria gozar todos os gozos, ele queria que o corpo e a psique dele experimentassem todos os prazeres possíveis. Se alguém dissesse, olha, por essa entrada aqui dá prazer, ele ia dizer, põe nessa entrada aqui também. Ele queria saber, meu Deus, eu quero ser um ente do império dos sentidos. Eu quero viver uma lua de mel eterna que nunca se transforma em lua de fel. Mas toda lua de mel dedicada exclusivamente à objetificação do prazer e do hedonismo vai se transformar em lua de fel e de amargor, como aconteceu na vida dele. Aí, para completar a situação catastrófica na qual ele pessoalmente se colocara, gastando tudo com uma rapidez absurda, depois de ter consumido tudo o que possuíra, sobreveio àquele país uma grande fome. Houve uma taxação numa superpotência. E aí os preços subiram todos, os supermercados esvaziaram, as comidas se esvaíram, não havia empregos, não havia facilidade de qualquer acesso ao trabalho digno mínimo que fosse possível e necessário para que ele se autopreservasse. Tudo isso esvaíra-se juntamente com as posses que ele queimara, literalmente torrara, na sofreguidão do seu hedonismo incontrolável. Juntamente com isso veio essa conjuntura mais ampla, que tomou conta de tudo em volta. E não havia alternativa. Ele procurou meios e caminhos, mas estava tudo fechado. Ninguém que ele tivesse conhecido lhe oferecia qualquer alternativa, qualquer que fosse a chance de trabalho digno que ele viesse a buscar. Nada lhe sobrara e ele começou a passar necessidade. Já não tinha mais aonde tomar banho, já não tinha mais onde trocar a roupa, já não tinha, depois de um tempo, roupa para trocar, porque ele teve que vender todas as roupas. A gente, quando está numa situação dessa, vai se desfazendo de tudo. Quem já esteve por aí sabe como é que isso funciona. Aí, depois de um tempo, não há mais ninguém que queira agasalhar você, dar nem um puxadinho para você viver. Eu não passei muito tempo nessas circunstâncias, mas eu já vivi um mês e pouco, numa situação desse tipo aqui, dormindo em escadaria de edifícios, naquela parte, no meio do andar, onde tem aquela quebra da escada, dormindo ali porque eu tinha me perdido tudo e uma calamidade tinha acontecido comigo em Copacabana, no Rio de Janeiro. É uma longa história que não vale a pena aqui contar, mas eu era o filho pródigo da história, longe dos meus pais que estavam em Manaus, e eu vivi um mês e meio, mais ou menos, dormindo na praia, me cobrindo de areia para não acordar torrado pelo sol, tomando banho em bares ou em garagens de edifício,
ou sempre me dei muito bem com as mulheres, reservei algumas roupas que eram bonitas de vestir só para pegar mulher e passar 3, 4 dias na casa delas, aonde eu tinha comida e bebida, e escondia o que estava acontecendo comigo, mas eu sei exatamente como é estar nesse lugar onde tudo em volta é necessidade. O pior, foi uma época do ano em que os amigos todos tinham sido presos e levados para Ilha Grande. Em outro contingente de amigos tinha ido passar as férias na Bahia, com Jorge Amado e Companhia Limitada, e eu, por várias circunstâncias, não fui, graças a Deus, para Ilha Grande, que era o presídio, e nem para a Bahia. Fiquei na região, no Rio de Janeiro, e me salvei na casa de alguns amigos. Pois bem, é uma situação horrorosa, quando você não tem mais alternativa e começa a passar necessidade. E isso não durou o espaço de tempo curto que foi a minha experiência nessa área. E ainda com muito controle da minha parte, com muita ascensão ainda. Para ele não sobrou nada, nem ninguém. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, que era dono de porcos. Para você ver, ele tinha ido para uma terra tão distante da cultura dele, da religião dele, dos costumes dele, da família dele, que era um lugar onde, diferentemente da cultura dele, onde a prevalência da cria animal era de ovelhas, carneiros e cabritos e alguns poucos gados, ele foi para um lugar tão distante onde a grande prevalência econômica do ponto de vista pecuário era a criação de porcos, o que para a cultura e para a religião dele era uma abominação. De repente, contra tudo que ele tinha sido ensinado, lá está ele cuidando de porcos, no chiqueiro, na pocilga, na lama, no atoleiro. Aí depois de um tempo ele começou a ter inveja dos porcos, do babugem, que era colocado ali para os porcos comerem, aquela comida mole, aquele pão melado, aqueles restos, às vezes até apodrecidos, ou na iminência de o ficarem. E ele começou a disputar comida com os porcos, a meter a mão, esse pedaço aqui ainda dá, comer comida de porco, lá no meio de tudo aquilo, no meio dessas circunstâncias. Sabe Deus quanto tempo passou? Todavia, o que a gente vê é que essas circunstâncias foram fundamentais para um outro processo de natureza não circunstancial e não conjuntural, porém existencial, mental, psicológico, na alma dele. Aí foi quando ele começou a refletir pela primeira vez, porque eventualmente a gente entra num estado desse e para de pensar. Quando alguém está com dinheiro em abundância, em geral, se o indivíduo não for do tipo ganancioso, que dedique o pensamento dele a como manter ou multiplicar aquele dinheiro, no caso de herdeiros, esse pensamento quase nunca está presente. Porém, o que acontece é que num caso como esse aqui, o que a gente vê é que o processo de caída em si, de percepção da circunstância em que se está vivendo, não é imediato. O indivíduo fica sempre esperando que vai aparecer alguém, quem sabe uma mulher que eu já paguei para estar comigo, me resgata. Um amigo dos muitos que eu contratei para andarem comigo, me pega e me oferece alguma coisa, mas aí chega uma hora de esgotamento absoluto de todas as alternativas. E o cara começa a invejar porcos. Aí quando ele começa a invejar porcos, é que ele tem a melhor chance de enxergar-se.
Quando o indivíduo começa a invejar porcos, é quando ele tem a melhor chance de enxergar-se. Quando ele tem a melhor alternativa de enxergar-se, invertendo agora, é quando ele começa a invejar porcos. É o que está acontecendo agora. E tem gente que quando começa a invejar porcos, tão dramática foi a situação na qual se colocaram por um total desprezo pelo significado do valor das coisas que para o pai dele tinham sido conquistadas com tanto trabalho e honestidade, e para ele tinha sido um dispêndio de tanta dissolução e falta de qualquer que fosse o sentido de autopreservação mínimo. Ele teve que chegar nesse estado de abandono absoluto para se enxergar. Tem gente que se enxerga um pouco antes, mas tem gente que não. Eu não sei qual é a sua situação, mas tem algumas pessoas que só conseguem se enxergar quando acaba tudo. E quando, mais do que acaba, quando eles se veem tendo como única alternativa aquilo que seja completamente inaceitável até para o estômago dele, para as vísceras dele, para a tolerância olfativa dele, quando ele não consegue mais nem respirar sua própria carne, seu próprio corpo, sua própria ambiência, quando ele próprio entra em estado de deterioração total. E você sabe qual podem ser esses muitos estados de desconstrução da vida da gente. Aí é quando Deus vai usando as circunstâncias para nos acordar, para nos despertar. E aqui eu chamo a sua atenção para uma coisa, que é o seguinte: olha só como Deus age de maneira completamente semelhante a esse pai descrito por Jesus nessa parábola. O garoto ofendeu, blasfemou contra a vida dele. Você está demorando a morrer. Como eu disse na quinta passada, eu queria um pai morto, um Deus morto, que não se metesse na minha vida. Eu falei semana passada desse tipo de gente que nasce achando que a existência deve a eles alguma coisa. E o máximo que Deus pode fazer, sendo Deus para eles, é lhes dar tudo o que eles precisam, enquanto eles vivem sem qualquer que seja o vínculo com Deus e querem esquecer-se de Deus, esquecer-se de qualquer paternidade nos céus, na terra ou em qualquer dimensão, porque eles querem ser os sujeitos determinantes da sua própria existência arrogante. Até que chega esse dia, invariavelmente. Mas esse pai, olha esse pai é Deus. E esse pai também sou eu. Esse pai que é Deus me ensina a ser pai como meu pai foi, semelhante a esse pai. Me ensina no meu pai a ser como meu pai foi, um Deus de misericórdia em relação a mim, na relação comigo como filho pródigo mais velho, que foi para a terra distante. E como eu aprendi com o meu Pai Celeste, descrito aqui por Jesus, com meu pai Caio, que já está na glória de Deus, a ser esse pai, porque ele agiu do mesmo modo. E eu próprio tive que praticar, como eu disse na semana passada, esse mesmo espírito paterno, com especialmente um dos meus filhos, e foi o único que me deu esse trabalho, que foi o pródigo da minha vida. Mas eu tentei agir exatamente como esse pai descrito por Jesus. Ofendido, abandonado, desprezado, com um desejo dele de hostilidades que eu fui vendo que foram tomando conta do coração dele à medida em que ele próprio se perdia.
Mas o meu coração o amou unilateralmente, como meu Pai me amou unilateralmente, como meu Pai que está nos céus me ama unilateralmente. E foi assim que ele fez. Ele disse: você está demorando a morrer, me dá logo a minha parte. Ele, doída, dolorida, sofrida e angustiadamente, deu. O filho logo foi embora, como eu fui, para uma terra distante. E ele não tentou barganhar nem proibir, não foi como muitos pais religiosos e de crentes são. Você só sai daqui comigo morto. Quer sair? Então vá viver sua vida. Agora quem não quer mais que você entre aqui sou eu. E mandam embora. E quando o filho chega e diz: pai, eu sou gay, ou eu sou lésbica, ou eu sou um queer. Então sai daqui, desgraçado, eu não gero filhos assim. Pode fazer um DNA que talvez nem filho meu você seja. Como a gente vê acontecendo o tempo todo por aí, desses pais que nunca foram paternos, que não sabem nada do amor de Deus nos seus corações. Então olha só como ele fez. Ele abriu a porta. O filho disse que queria ir. Ele abriu a porta. O filho foi. E ele não ficou gritando da porta, ele deixou ir. Ele ficou orando nessa porta. O filho desapareceu no horizonte. E ele apenas continuou em oração diante de Deus, pedindo compaixão por esse filho que tinha ido. E ficou meses, talvez anos, sem ter uma única notícia desse filho. E se manteve na mesma disposição de oração, de confiança, de entrega, sem saber de nada, mas dizendo: eu sei que tu sabes por mim, em favor do meu filho, ei-lo aí na tua presença. Essa é a primeira circunstância. É se tornar esse pai que não faz barganha, que não expulsa, que não prende, que não cria obrigações, que dá liberdade, que deixa ir, que não obriga ninguém a ficar contra a própria vontade. Não vale a pena ter ninguém em casa contra a vontade e com desejo de partir. Chega uma hora em que você vê que toda a sua ascensão e ascendência sobre um filho terminaram, e a sabedoria manda que você entenda esse dia, essa hora e essa circunstância, e entregue o filho às circunstâncias do amor de Deus, que não são aparentemente sempre favoráveis. Frequentemente a gente entrega pela fé sem ver nada, sem entender nada, sofrendo tudo, sem saber por que aquele garoto criado com tanto amor, aquela menina criada com tanto carinho, tomou uma atitude tão perversa que desejou a nossa inexistência. Mas ainda assim, se você é de Deus, se você repete a paternidade do Pai de Jesus Cristo para com os seus filhos, chega essa hora em que você entende a adulteza deles e a necessidade deles de se arrebentarem, se for o caso, de quebrarem a cara, de tropeçarem, de se atolarem na pocilga, de gastarem tudo e de se empobrecerem na arrogância das suas próprias práticas inconsequentes. Porque isso faz parte de um processo que tem a ver com a prática de Deus, tem a ver com livre-arbítrio. Eu conheço muitos pais que não dão livre-arbítrio aos seus filhos. Justamente por isso atrasam a conversão dos seus filhos a si mesmos, a eles próprios como pais, a Deus e à vida,
para sempre, ou atrasam por um tempo indeterminado, porque ficam tentando ser deuses despóticos para os filhos, dominadores, controladores. Tanto mais quanto controlam, mais afastam e mais perdem. Menos têm. E se tornam gravosos nas suas imposições, pioram infinitamente mais a alma dos filhos. Chega uma hora que você tem que ser como Deus. Ele me dá livre-arbítrio. Ele não exerce soberanias explícitas em meu favor o tempo todo. A soberania dele em meu favor é sempre sutil, 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 quase imperceptível de tão sutil que ele é. Como diz um Salmo 77, pelo mar foi o seu caminho, porém não se acham os seus vestígios. Ele abre o mar, mas ninguém encontra as impressões digitais. Ele vai agindo aqui e ali, mas se você não tiver olhar para enxergar e para discernir, você não vê nada. Mas o livre-arbítrio, ele franqueia. E você o tem. E um pai sincero, uma mãe sincera, tem que saber a hora. Chega uma hora que não adianta controlar mais. Quer ir, tem que deixar ir. Vai sofrer, tem que deixar sofrer. Vai apanhar, tem que deixar apanhar. Vai se arrebentar, deixa ferir. Vai perder o controle. Vai ser bom perder o controle. Vai ficar destituído de tudo quanto seja segurança. Não tenha medo. Coloque nas mãos de Deus e deixe que Ele, o Senhor Deus, está engravidando as circunstâncias em favor daquele a quem você ama e a quem você entregou. No dia em que Ele disse que preferia ter você ausente da vida dele como morto para sempre. E ele pode dizer isso acerca de Deus, mas Deus não fica traumatizado com filho nenhum. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Deus, o Senhor, não fica traumatizado com filho nenhum. Nenhum. E aqui as circunstâncias vão favorecendo. Ele usa tudo, ele come tudo, ele prova tudo, ele come todas, ele se degusta em todas as coisas, ele experimenta tudo. E ele vai vendo que tem limite para prazer, o dinheiro vai se esgotando, tudo vai acabando, tudo vai passando. A experiência de que as coisas passam precisa ser vivida por esse filho idiota até o fim. Para que um dia ele seja curado, ele precisa perder todos os amigos, todas as referências, todos os cuidados, todas as atenções, para que um dia ele recupere o significado de valores, ele ressignifique a própria existência. Para que um dia ele veja como aquele pedaço de pão que ele tinha era uma coisa divina e sublime, e que ele desprezava, pela qual ele nunca deu graças, nunca manteve nenhuma gratidão. Tem que chegar esse dia da destituição de tudo, quando até a expectação do mínimo passa a ser o máximo que o indivíduo almeja. Enquanto a conjuntura esbofeteia, é fome para lá, é miséria para acolá, é desemprego para todo lado, é dificuldades, é ninguém dando a mão. Tudo isso faz parte de um processo do amor divino que a maioria das pessoas não enxerga. E foi o que aconteceu com esse indivíduo aqui, por obra, graça e ação desse Pai que entregou esse filho ao horizonte da misericórdia de Deus. Entregou, embora ele já nem aparecesse
diante dos olhos do pai, ele tivesse desaparecido, já não fosse mais identificável no dia a dia do pai dele, de tão longe que ele estava, mas estava dentro do coração, em oração de dia e de noite, e ele sabia, e assim como ele, como pai, não desamara seu filho porque o filho se tornara um idiota, o pai que está nos céus é eterna e infinitamente melhor do que eu, porque eu, como pai, na minha melhor paternidade, ainda sou egótico e mau, e o meu pai que está nos céus é todo amor e toda bondade e toda misericórdia. E a ele eu entreguei meus filhos, e entreguei um dia um filho que me era pródigo, na angústia que me causava. Eu sei que o pai cuida, ele pode desaparecer de diante dos nossos olhos, mas enquanto eu não tenho a minha mão tocando, nem os meus olhos vendo, o meu pai que está nos céus nunca deixou de colocar sebes, proteções invisíveis, de guiar para dentro do chiqueiro. Foi a mão de Deus que o levou até o chiqueiro, foi o amor de Deus que lhe serviu banquetes de babugem, foi o amor de Deus que ensinou a ele as lições da fome, da necessidade, da graça, da pobreza, da destituição, da humilhação, do desprezo dos outros e de todos. Foi o amor de Deus que o levou a essa disciplina. Porque quando você estiver sendo disciplinado por esse tipo de amor, saiba, Deus ama, Deus disciplina e corrige os filhos a quem ama. Deus disciplina e corrige os filhos a quem ama. E esse disciplinar e esse corrigir não tem uma mão de dedão divino na cara de ninguém. Ele usa os milhares de dedos das circunstâncias, das conjunturas, das fisionomias da existência, para você ir enxergando Deus nas caretas, ir enxergando Deus nas perdas, até que chega um dia na vida dele, tamanha foi a sua necessidade, ele foi buscar sobrevivência entre porcos e passou a desejar a comida, a babugem, as alfarrobas que os porcos comiam, a disputar pedaços de comida de pocilga, mas nem isso lhe davam. Tinha gente ali do chiqueiro, aonde ele trabalhava para os porcos, dizendo: não pega a comida dos porcos, ô seu canalha. Para com isso. Nem comida de porco ele tinha acesso e ninguém lhe dava nada. Então, aí vem esse verso 17 com esse então. E eu vou terminar hoje aqui, nesse então. Então, preste atenção a mim. Então, você já chegou nesse momento da vida em que surge um então? Um então salvador, um então redentor, um então iluminador, um então de lucidez, um então de graça, um então de luz, então caindo em si. Que coisa mais preciosa é cair em si. Uma coisa rara. Porque a maioria das pessoas existe fora de si. Você está olhando aí o mundo inteiro andando para lá e para cá. É muito fácil apertar botão, aprender programação digital, aprender uma atividade funcional. Tudo isso até robô aprende. Inteligência artificial dá banho na gente de funcionalidade. Esse tipo de inteligência de QI, de coeficiente de inteligência, é coisa de bobo.
Qualquer idiota pode ser superdotado de inteligência. Qualquer idiota. Qualquer insensato. Não há um pingo de sabedoria na genialidade. Necessariamente não há nenhum pingo de sabedoria. Você pode ser um Einstein idiota. Como o idiota é um Elon Musk da vida. Pode ser o rei dos robôs e dos botões e ser um idiota. Pode ter poder mundial de sair fazendo do mundo o quintal da sua casa e praticando as coisas mais idióticas possíveis, como a gente vê hoje, mandatários poderosos fazendo no mundo. Dentre eles há um que em especial é o mais maligno de todos. Tem o poder de apertar botões, de taxar isso e aquilo outro, mas é um idiota que não tem uma gota de sensatez, nem de sabedoria, nem de humanidade, nem de empatia. Como Elon Musk disse que o aspecto mais fraco da humanidade, o que mais prejudica a humanidade é essa coisa de empatia. Porque ele não tem nenhuma, porque é um sociopata, é um psicopata, não sente nada, não ama ninguém, nem coisa alguma. Qualquer um pode ser gênio de coeficiente de inteligência sem nenhuma sabedoria e vivendo, preste atenção, vivendo, tá me vendo? Vivendo fora de si. Você pode ser CEO de uma grande companhia e viver fora de si. Cair em si é uma coisa rara nesse mundo. Se enxergar é uma das coisas mais difíceis da gente encontrar, é gente que se enxerga. Eu tenho encontrado pessoas inteligentíssimas, mas que têm uma inteligência que enxerga tudo daqui, da cara para fora. Avaliam o mundo, fazem leituras sociológicas, políticas, ideológicas, mercadológicas, econômico-financeiras, do mercado. São bons assessores no que diz respeito a dizer onde você investe, mas é tudo aqui, ó, da cara para fora. Não se enxergam, nunca caíram em si. Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, que todos nós, antes de conhecermos genuinamente o amor de Deus, vivíamos fora de nós. Vivíamos da cara para fora, sem mundo para dentro. Sem nos enxergarmos, que é o caso aqui desse garoto. Ele foi crescendo e só foi enxergando para fora. Nem o pai dele, ele achou dentro dele, ele só enxergava um velho para fora que demorava a morrer, só enxergava dinheiro para contar, só enxergava bundas e peitos a ver e bocas a beijar, e amigos a contratar e banquetes a frequentar, e bens de consumo a possuir, e vaidades a estimular. É só isso que ele tinha, um ser fora de si. Como eu conheço pastores. Está cheio de gente hoje em dia, pastores, ensinando essa teologia da prosperidade, que é uma teologia para quem só quer viver da cara para fora, teologia do domínio, do poder político, econômico, da construção de uma teocracia onde você se torne, pela força da sua influência religiosa, numa espécie de iminência parda, de grandes lideranças políticas, de onde quer que você esteja, do lugar que você ocupe, tudo da cara para fora. Como eu vi outro dia um pastor dizendo, não, eu sempre tive, eu tenho as minhas vaidades,